E se eu te dissesse que um homem que viveu há mais de 400 anos já sabia exatamente o que aconteceria com o Brasil em 2026? E se eu te dissesse que suas palavras, escritas em versos enigmáticos e cifrados, estão se cumprindo neste exato momento enquanto você escuta esta narração, você acreditaria? Ou fingiria que isso é apenas coincidência? O nome dele era Michel de Nostradame, mas o mundo inteiro o conhece como Nostradamus. Médico, astrólogo, vidente, um homem que enxergava através do tempo como se as cortinas da história fossem transparentes. Ele escreveu centenas de quartetos proféticos, quartetos que previram guerras, pandemias, a queda de impérios, o surgimento de ditadores, e agora, pela primeira vez, uma dessas profecias aponta diretamente para o Brasil, para você, para este ano de 2026. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do nosso país, e talvez o seu próprio futuro. Nostradamus nasceu em 1503, na França. Desde criança, ele demonstrava habilidades que assustavam até os adultos ao seu redor. Dizem que ele conseguia prever doenças antes dos sintomas aparecerem, que sonhava com eventos distantes e acordava descrevendo detalhes impossíveis de saber. Sua família, de origem judaica convertida ao catolicismo, vivia sob constante ameaça da Inquisição. O medo era parte do cotidiano, e talvez tenha sido esse medo, essa proximidade com a morte e a perseguição, que abriu nele um canal com algo além do nosso mundo. Ele estudou medicina, tornou-se famoso por curar vítimas da peste negra quando outros médicos fugiam em pânico. Mas Nostradamus sabia que a verdadeira doença não estava apenas nos corpos, estava no destino da humanidade, e ele podia ver esse destino, como uma linha de fogo atravessando os séculos. Em 1555, ele publicou a primeira edição de suas Centúrias, 100 quartetos. Depois vieram mais e mais. Cada verso era um enigma, uma combinação de símbolos, datas ocultas, referências a reis, batalhas, cataclismos. Ele escrevia assim de propósito, porque revelar o futuro de forma clara era perigoso. A igreja condenava videntes à fogueira. Então Nostradamus cifrou suas visões, misturou latim, francês antigo, anagramas, códigos astronômicos, tornou suas profecias incompreensíveis para os tolos, mas cristalinas para aqueles que sabiam ler nas entrelinhas. E ele acertou. Acertou tantas vezes que é impossível chamar de sorte. Ele previu o grande incêndio de Londres em 1666, previu a Revolução Francesa, a queda de Luís XVI, a guilhotina, previu Napoleão Bonaparte pelo nome, chamando-o de Pau, Ney, Loron, previu os ataques de 11 de setembro, previu a pandemia de 2020, previu guerras que ainda nem começaram, e agora suas palavras apontam para o Brasil. Mas por que o Brasil? O que há de tão especial nesta nação tropical, cheia de contrastes, mergulhada em crises cíclicas que chamaria a atenção de um profeta francês do século XVI? A resposta está em um dos quartetos mais obscuros e assustadores de Nostradamus, um quarteto que permaneceu sem interpretação clara por séculos, até agora. Centúria 6, quarteto 23. As palavras são estas: do espírito do grande império, a terra verde será testada. O rei sem coroa cairá diante da serpente. O povo clamará, mas os céus guardarão silêncio. No ano do dragão de fogo, a colheita será de cinzas. Parece confuso? Vamos destrinchar isso, devagar, porque cada palavra importa. Do espírito do grande império. Nostradamus frequentemente usava a palavra império para se referir a nações de vasta extensão territorial, não necessariamente monarquias, mas países de dimensões continentais, com influência regional. O Brasil é o quinto maior país do mundo, a maior nação da América do Sul. Já foi chamado de império literalmente durante o Brasil Império, e até hoje carrega esse espírito de grandeza potencial, mas nunca plenamente realizada. Essa é a primeira pista. A terra verde será testada. Terra verde, Brasil. A palavra Brasil vem de pau-brasil, a árvore de madeira avermelhada, mas o verde é a cor que define nossa identidade. A Amazônia, a bandeira, as florestas, o verde está em nosso DNA como nação e será testada implica um julgamento, um desafio, uma provação severa, algo que colocará à prova a resistência, a unidade, a própria existência da nação verde. O rei sem coroa cairá diante da serpente.
rei sem coroa. Nostradamus usava essa expressão para líderes que têm poder absoluto, mas não título real. Presidentes, ditadores, figuras que governam como monarcas, mas num sistema republicano. E cairá diante da serpente. A serpente é um dos símbolos mais antigos da traição, da sabedoria oculta, do veneno disfarçado de cura. Pode ser uma conspiração, uma traição interna, um inimigo que age nas sombras, ou até mesmo uma força econômica estrangeira, representada pela serpente da cobiça. O povo clamará, mas os céus guardarão silêncio. Esta é a parte mais angustiante. O povo pedirá socorro, justiça, intervenção divina, mas nada virá, apenas silêncio. Isso sugere um período de desespero coletivo, de crise onde as instituições falham, onde a fé é testada ao limite, um momento onde o Brasil se sentirá abandonado, sozinho diante de sua própria sorte. No ano do dragão de fogo, a colheita será de cinzas. Aqui está a datação. Nostradamus conhecia a astrologia chinesa. Ele estudou todos os sistemas de medição de tempo. O ano do dragão no calendário chinês ocorre a cada 60 anos. O último foi em 2024. Mas espere, 2024 já passou, então essa profecia não se aplica? Não, porque Nostradamus frequentemente usava o ano do dragão como referência de início de um ciclo, o que significa que os efeitos, as consequências, a verdadeira colheita desse ciclo viriam nos anos seguintes, em 2025 e principalmente em 2026. A colheita será de cinzas, não de grãos, não de prosperidade, mas de cinzas, destruição, perda, fim de algo que parecia sólido. Pode ser econômico, político, ambiental, ou tudo isso junto. Agora você está começando a entender por que esta profecia é tão assustadora. Mas não para por aí. Existe um segundo quarteto, menos conhecido, Centúria 10, Quarteto 97. E este é ainda mais direto. Quando o sol queimar a floresta eterna e a águia do norte fechar suas asas, a terra do sul sangrará por suas próprias mãos, e da dor nascerá ou a fênix ou o abismo. Quando o sol queimar a floresta eterna, a Amazônia, a floresta eterna, Nostradamus a via como o pulmão do mundo, mesmo séculos antes desse conceito existir. E o sol queimando é literal. Incêndios, queimadas, desmatamento acelerado. Isso já está acontecendo. Não é futuro, é presente. As taxas de desmatamento bateram recordes nos últimos anos. A fumaça cobriu cidades inteiras. O céu ficou escuro em plena tarde em São Paulo. Isso não é coincidência, é cumprimento. E a águia do norte fechar suas asas. A águia é símbolo dos Estados Unidos. Fechar suas asas significa recolhimento, isolamento, protecionismo. E isso também está acontecendo. A política externa americana está mudando. Acordos comerciais sendo revistos, intervenções sendo reduzidas. O Brasil, historicamente dependente de relações com o norte, se vê cada vez mais sozinho, sem o apoio que sempre contou. A terra do sul sangrará por suas próprias mãos. Autodestruição, conflitos internos, divisão política, violência urbana, corrupção sistêmica. O Brasil não precisa de inimigos externos, ele se corrói de dentro. E essa profecia diz que isso atingirá um pico, um ponto crítico, onde a nação quase se despeça por suas próprias contradições. E da dor nascerá ou a fênix ou o abismo. Aqui está a encruzilhada, o momento de escolha. A fênix renasce das cinzas, representa transformação, renovação, evolução. O abismo é o fim, a queda sem retorno. Nostradamus está dizendo que 2026 será o ano da decisão. O Brasil ou renasce ou desaparece como potência, afundando em caos permanente. Não há meio termo. Você está sentindo isso? Essa sensação de que algo grande está vindo? Porque não é só profecia, são sinais. Sinais que já estão ao nosso redor. Vamos olhar para os fatos, para o que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto 2026 se desenrola. A inflação está subindo, o desemprego oscila, a moeda perde valor, as contas públicas estão no vermelho e o pior, a confiança nas instituições está no nível mais baixo da história. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Presidência da República, ninguém confia em ninguém.
O povo está dividido ao meio. Famílias brigam por política. Amigos se afastam. O ódio virou moeda de troca nas redes sociais. E a natureza? A natureza está gritando. Enchentes históricas no sul, secas extremas no norte, a Amazônia atingindo pontos de não retorno. Cientistas alertam que estamos há poucos anos de transformar a maior floresta tropical do mundo em savana. E quando isso acontecer, o clima do continente mudará irreversivelmente. Nostradamus viu isso. Ele viu um Brasil à beira do colapso e viu que 2026 seria o ano onde tudo isso convergiria. Mas existe um detalhe que poucos perceberam. Nostradamus não estava sozinho em suas visões sobre o Brasil. Existe outra fonte, mais antiga, mais enigmática, e que confirma tudo o que ele disse. Estou falando das profecias dos jesuítas brasileiros. No século XVIII, um grupo de padres jesuítas que viviam no interior do Brasil começou a registrar sonhos e visões coletivas. Eles relatavam ver uma nação futura, rica e poderosa, mas constantemente sabotada por forças invisíveis. Eles descreveram cidades gigantes, máquinas voadoras, comunicação instantânea e descreveram também uma grande crise. Uma crise que viria quando o povo se voltasse contra si mesmo, cego por ilusões plantadas por aqueles que se alimentam da discórdia. Isso foi escrito em 1740, quase 300 anos atrás, e descreve perfeitamente o Brasil de hoje. Os jesuítas também mencionaram uma data, não explícita, mas cifrada em seus diários. Quando traduzida usando gemátria, a arte de atribuir valores numéricos a letras, a data que emerge é 2026, o mesmo ano de Nostradamus. Coincidência? Ou há algo maior acontecendo aqui? Algo que escapa à nossa compreensão lógica? Vamos mais fundo, porque as profecias não estão apenas em livros antigos, elas estão acontecendo, agora, e você pode estar vivendo uma delas sem perceber. Em 2024, começou algo estranho, uma série de eventos aparentemente desconexos, mas que quando vistos juntos, formam um padrão que Nostradamus descreveu como os 3 sinais do fim do ciclo. Primeiro sinal, quando o metal precioso perder seu brilho. Ouro, Bitcoin, investimentos, a confiança no sistema financeiro tradicional está ruindo. Pessoas estão buscando alternativas, criptomoedas, commodities, até mesmo escambo em algumas regiões. O dinheiro, como o conhecemos, está sendo questionado. E quando o dinheiro perde valor simbólico, a sociedade treme. Segundo sinal, quando as águas subirem onde não deveriam e faltarem onde sempre houve. Enchentes no sul, seca no Pantanal, escassez de água em grandes cidades, rios que sempre correram, secando, lagos virando desertos, e ao mesmo tempo chuvas torrenciais destruindo casas, vidas, histórias. A água, símbolo de vida, tornou-se símbolo de caos. Terceiro sinal, quando as vozes dos sábios forem silenciadas pelo grito dos tolos. Fake news, desinformação, negacionismo. Médicos, cientistas, historiadores sendo atacados publicamente, mentiras viralizando mais rápido que a verdade, o conhecimento sendo desvalorizado, a ignorância sendo celebrada como virtude. Nostradamus chamou isso de a inversão final antes da queda. E todos os 3 sinais estão presentes, agora, em 2026. Mas aqui está a parte que vai arrepiar você. Nostradamus deixou uma instrução oculta, uma instrução que foi descoberta apenas recentemente por estudiosos que analisaram seus manuscritos originais com tecnologia moderna. Ele escreveu nas margens de um de seus cadernos pessoais uma única frase em latim: "Quando a terra verde sangrar, olhem para o céu no 7º mês, o sinal virá." 7º mês, julho. Julho de 2026. Estamos a poucos meses disso. E o que devemos procurar no céu? Nostradamus não especificou, mas outros profetas sim. Baba Vanga, a vidente cega da Bulgária, que acertou os ataques de 11 de setembro e a eleição de Barack Obama, disse que em 2026 uma luz estranha cruzará os céus da América do Sul e mudará a consciência de milhões. Ela não deu mais detalhes, mas a data coincide e a região coincide.
Edgar Cayce, o profeta adormecido, que previu a Segunda Guerra Mundial e o crash de 1929, afirmou que o Brasil seria o berço da nova civilização depois de uma grande tribulação global. Ele disse que isso começaria quando a antiga ordem ruísse sob seu próprio peso corrupto, e que o Brasil, por sua diversidade e resiliência, seria a nação que lideraria a reconstrução. Mas antes disso, viria o teste de fogo. Todos eles apontam para agora, para este ano, para você. Mas vamos com calma, porque eu sei o que você está pensando. Isso é exagero, isso é sensacionalismo, isso é medo. E talvez seja. Talvez todas essas profecias sejam apenas interpretações forçadas de textos vagos. Talvez seja apenas a nossa tendência humana de buscar padrões onde não existem. Talvez. Mas e se não for? E se Nostradamus realmente viu algo? E se 2026 for de fato o ano da virada? O ano onde tudo o que conhecemos muda? Onde o Brasil enfrenta sua maior provação? Você está preparado para isso? Você está pronto para a possibilidade de que tudo o que você considera estável, seguro, permanente possa desmoronar? Porque a verdade é que profecias não são sobre adivinhar o futuro, são sobre reconhecer padrões, sobre entender que a história se repete, que impérios sempre caem, que civilizações sempre enfrentam crises cíclicas e que estamos, agora, no auge de um desses ciclos. Nostradamus sabia disso. Ele estudou a história de Roma, da Grécia, da Babilônia, do Egito. Ele viu que todas as grandes nações passaram por momentos de glória e de ruína. E ele percebeu que esses momentos seguem padrões astronômicos, numéricos, energéticos. Ele criou um sistema, um código. E esse código diz que quando certas condições se alinham, o caos se torna inevitável. E essas condições estão se alinhando agora, sobre o Brasil. Mas aqui está a reviravolta, a parte que poucos sabem. Nostradamus deixou uma profecia de esperança, uma profecia que foi escondida durante séculos, porque era considerada perigosa demais. Perigosa para quem? Para aqueles que lucram com o caos, para aqueles que se alimentam do medo, para aqueles que querem que o povo permaneça dividido, fraco, manipulável. Essa profecia está na Centúria 12, uma centúria que muitos estudiosos consideram apócrifa, falsa, não escrita por Nostradamus. Mas pesquisas recentes em arquivos do Vaticano revelaram manuscritos originais que confirmam sua autenticidade. E ela diz o seguinte: quando a terra verde despertar e o povo se unir sob a luz da verdade, a serpente será destruída, e da união nascerá uma era de prosperidade, que durará 1000 luas. Leu isso? Quando o povo se unir sob a luz da verdade, Nostradamus está dizendo que a tragédia não é inevitável, que o abismo pode ser evitado, que a fênix pode renascer, mas apenas se o povo acordar, apenas se pararmos de brigar entre nós, apenas se enxergarmos quem são os verdadeiros inimigos. Não é o vizinho que vota diferente, não é o colega que pensa diferente, é o sistema que nos mantém divididos, é a manipulação que nos faz odiar uns aos outros, é a mentira que nos impede de ver a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o Brasil tem tudo para ser grande. Temos recursos naturais abundantes, temos um povo criativo, trabalhador, resiliente, temos diversidade cultural que é inveja do mundo, temos terra fértil, temos água, temos sol, temos tudo. Tudo exceto união, exceto consciência, exceto vontade coletiva de construir algo maior. E é isso que 2026 testará. Não a nossa economia, não os nossos políticos, mas a nossa capacidade de nos unirmos, de deixarmos de lado as diferenças superficiais e focarmos no que realmente importa: sobreviver. E depois de sobreviver, prosperar. Nostradamus viu 2 futuros possíveis para o Brasil. Em um deles, caímos, afundamos em violência, pobreza, fragmentação. Nos tornamos um exemplo de nação que tinha tudo e desperdiçou. Em outro futuro, despertamos, nos levantamos, nos tornamos a potência que sempre fomos destinados a ser. Lideramos o mundo em energia renovável, em preservação ambiental, em justiça social, em cultura, em inovação. Qual desses futuros se realizará? Depende.
Depende de escolhas. Escolhas que estão sendo feitas agora. Por você, por mim, por cada brasileiro que decide a cada dia se vai contribuir para a divisão ou para a união, se vai espalhar ódio ou compaixão, se vai buscar a verdade ou se contentar com mentiras confortáveis. E o tempo está acabando, porque julho está chegando, o 7º mês, o mês que Nostradamus marcou como crucial, o mês do sinal. O que será esse sinal? Ninguém sabe ao certo. Pode ser um evento natural, um eclipse, um cometa, uma aurora boreal visível no Brasil, algo que force as pessoas a olharem para cima, para além de seus problemas imediatos. Pode ser um evento político, uma revelação chocante, um escândalo de proporções gigantescas, algo que exponha a podridão dos sistemas de poder. Pode ser um evento econômico, um colapso, uma reforma, uma mudança radical na forma como o dinheiro funciona. Ou pode ser algo completamente inesperado, algo que nenhum de nós está prevendo. Mas vai acontecer. E quando acontecer, você saberá, porque será impossível ignorar. Será o tipo de evento que divide a história em antes e depois, e o Brasil nunca mais será o mesmo. Mas não tenha medo, porque medo é paralisia, e paralisia é morte. O que você deve sentir é urgência. Urgência de acordar, de questionar, de buscar conhecimento, de se preparar. Não estou falando de construir bunkers ou estocar comida. Estou falando de preparação mental, emocional, espiritual, de fortalecer suas conexões humanas, de valorizar sua família, seus amigos, sua comunidade, de parar de consumir veneno disfarçado de informação, de desligar o celular e olhar para o mundo real, de plantar uma árvore, de ajudar um desconhecido, de fazer algo, por menor que seja, que contribua para a cura coletiva. Porque é isso que vai nos salvar. Não políticos, não heróis, não milagres, mas a soma de milhões de pequenas ações conscientes, de pessoas comuns decidindo serem melhores, decidirem serem mais humanas. Nostradamus viu isso também. Ele viu que as grandes transformações nunca vêm de cima para baixo, vêm de baixo para cima, do povo, sempre do povo. E ele viu que quando o povo acorda, nada pode detê-lo, nem tiranos, nem sistemas corruptos, nem forças ocultas, nada. E talvez seja isso que assusta tanto os poderosos. Talvez seja por isso que essas profecias foram escondidas, ridicularizadas, enterradas durante séculos, porque elas contêm uma verdade perigosa. O poder está com o povo, sempre esteve, sempre estará. E quando o povo percebe isso, o jogo muda completamente. Então, aqui está a minha pergunta para você. Você vai esperar o sinal de julho para acordar ou vai acordar agora? Vai continuar sendo parte do problema, espalhando divisão, consumindo mentiras, vivendo no piloto automático? Ou vai ser parte da solução? Vai escolher a fênix ou o abismo? Porque essa escolha é sua, sempre foi, e o tempo de decidir está se esgotando. Nostradamus não escreveu suas profecias para nos assustar. Ele as escreveu para nos avisar, para nos dar uma chance, para nos dizer: olha, eu vi o que está vindo, e é terrível, mas também é glorioso. Depende apenas de vocês. Dependem de acordarem a tempo, de se unirem, de lembrarem quem vocês realmente são. E quem somos nós, brasileiros? Somos o povo que sobreviveu à colonização, à escravidão, às ditaduras, às crises econômicas, às pandemias. Somos o povo da miscigenação, da diversidade, da criatividade. Somos o povo do samba, do carnaval, do futebol, da alegria mesmo diante da dor. Somos o povo que transforma a tragédia em poesia, fome em festa, dor em dança. Somos resilientes, somos fortes, somos capazes. E se há uma nação neste planeta que pode renascer das cinzas, que pode transformar o caos em ordem, que pode liderar o mundo na construção de uma nova era, essa nação é o Brasil. Nostradamus viu isso. Ele viu nosso potencial. E viu também nosso maior inimigo, nós mesmos. Nossa tendência à autossabotagem, nossa falta de confiança, nossa facilidade em desistir. Nossa disposição em acreditar que somos inferiores, que nunca daremos certo, que estamos condenados ao fracasso eterno. Mas isso é mentira.
É a maior mentira que já nos contaram. E está na hora de pararmos de acreditar nela. Porque a verdade é que 2026 pode ser o fim, mas também pode ser o começo de algo novo, algo melhor, algo que nossos filhos e netos olharão para trás e dirão: foi naquele ano que tudo mudou, foi naquele ano que nosso povo acordou e nada mais foi igual. E você que está ouvindo essas palavras agora tem um papel nisso. Você não é apenas um espectador, você é parte da profecia. Você é parte da história que está sendo escrita agora. Suas escolhas importam, suas ações importam, sua voz importa. Então, use-a, fale a verdade, questione, pesquise, conecte-se, una-se. Resista à tentação de odiar, resista à manipulação, resista ao medo paralisante e escolha, todos os dias, ser parte da solução. Porque o que Nostradamus realmente previu para o Brasil em 2026 não foi apenas tragédia, nem apenas glória. Foi uma escolha, uma encruzilhada, um momento decisivo onde cada um de nós terá que decidir quem queremos ser e que país queremos deixar para as próximas gerações. A colheita pode ser de cinzas ou pode ser de ouro. Depende do que plantarmos agora, depende do que escolhermos cultivar. Ódio ou amor, divisão ou união, mentira ou verdade, caos ou ordem, abismo ou fênix. E o relógio está correndo, julho está chegando, o sinal está vindo, e quando ele chegar, não haverá mais tempo para hesitação. Será a hora de agir, de mostrar do que somos feitos, de provar que Nostradamus estava certo quando viu, através dos séculos, um Brasil forte, unido, desperto, liderando o mundo para uma nova era. Mas para isso precisamos acordar, agora, antes que seja tarde demais. Esta é a profecia, esta é a advertência, este é o chamado. E a resposta, meu amigo, está em suas mãos. O futuro do Brasil não está escrito nas estrelas, não está gravado em pedra, não está selado por decreto divino. Está sendo construído agora, por você, por mim, por todos nós. E se há algo que aprendi estudando Nostradamus, é que profecias não são prisões, são mapas. Elas nos mostram onde podemos chegar se continuarmos no caminho atual, mas também nos mostram que podemos mudar de caminho, que podemos reescrever o destino, que o futuro não é fixo, mas fluido, moldável, nosso. Então moldemos um futuro melhor. Comecemos agora. Comecemos hoje, comecemos com pequenas ações, com palavras gentis, com verdades compartilhadas, com mãos estendidas, com corações abertos. E quando julho chegar, quando o sinal aparecer, estaremos prontos, não com medo, mas com coragem, não divididos, mas unidos, não como vítimas do destino, mas como arquitetos do nosso próprio futuro. Este é o verdadeiro significado da profecia de Nostradamus para o Brasil em 2026. Não é uma sentença de morte, é um convite para renascer, para nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser, para cumprirmos nosso verdadeiro potencial como nação, como povo, como força transformadora no mundo. E tudo começa com uma escolha. Sua escolha, agora. O que você vai escolher? Cinzas ou fênix? Abismo ou ascensão? Medo ou coragem? Divisão ou união? Escolha sabiamente, porque o futuro está assistindo e Nostradamus, de algum lugar além do tempo, está esperando para ver se ele estava certo sobre nós. Eu acredito que estava, acredito que somos capazes, acredito que venceremos, acredito que 2026 será lembrado não como o ano da queda, mas como o ano do despertar. O ano em que o gigante adormecido finalmente abriu os olhos e nada mais foi capaz de detê-lo. Acredite você também e faça a sua parte, por menor que seja, porque no fim é a soma de milhões de pequenas luzes que dissipa a escuridão. É a união de milhões de vozes que silencia a mentira. É a força de milhões de corações que transforma o mundo. E o Brasil, nosso Brasil, tem 215 milhões de corações batendo, 215 milhões de possibilidades, 215 milhões de razões para acreditar. Nostradamus viu isso, e agora você também está vendo. A pergunta é, o que você vai escolher com essa visão?
Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe.